Graça e paz, meus irmãos. Se nós, homens, formos omissos dentro de casa, em relação à nossa fidelidade ao Senhor, tudo se desmorona. Tudo. A responsabilidade do homem no lar é muito maior do que nós, homens, imaginamos. E se relaxarmos ou fizermos a obra do Senhor relaxadamente, e esse fazer a obra aqui não estou falando de ministério, mas a responsabilidade do homem, tudo desmorona. Um lar onde o homem, um lar onde o homem é fiel e temente ao Senhor, é um lar seguro. É um lar seguro. Filhos chamam o pai de Senhor e não apontam o dedo, chamando de você. Mas não é fácil, né? Mas precisamos renunciar à carne, renunciar à nossa vontade, para que prevaleça o Senhor em nós, pela sua graça. Bela apresentação ao Senhor. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é Jesus, a luz do mundo. Nós vamos pensar um pouco sobre esta afirmação que o próprio Cristo fez em João capítulo 8, versículo 12. Apenas um versículo, mas naturalmente será mencionado vários outros textos que confirmam esta afirmação de Jesus e o que significa também Jesus, a luz do mundo. O que ele quis dizer sobre ser a luz do mundo. O texto de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: de novo lhes falava, vou ler no telão que é a mesma versão, o NVI, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, aqui está a tua palavra, eis aqui o teu servo, pela tua graça. E aqui está o teu povo, o teu rebanho. Junta tudo, ó Deus, e faça a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Desceu à mansão, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Amém. O que é que eu acabei de recitar? O conhecido credo apostólico, credo do latim crer, diácono Enoque. Né? Certa vez, alguém perguntou para um pastor: eu posso rezar o credo apostólico? E o pastor disse: sim, porque é a verdade. Ela não é completa, porque ela foi escrita possivelmente no 2º ou 3º século. Porque ela não narra a continuidade da igreja, a liderança da igreja, né? A escatologia, a volta de Cristo.
mas não deixa de ser uma verdade do Evangelho. Eu um dia fiz a pergunta, comecei o culto, a mensagem com o credo apostólico, e perguntei para a igreja que eu pastoreava, o que é que eu acabei de recitar? Então, um senhor levantou a mão e falou assim: é a reza que eu faço quando vejo assombração. Por que tudo isso, gente? Há, na verdade, um sincretismo religioso. Cada pessoa crê de uma forma. Apesar da boa intenção dos pais em ensinar a religiosidade para os seus filhos, não há um ensino pleno como ele realmente é ou verdadeiramente é. Infelizmente, na maioria das vezes. Tem gente que aprendeu que o credo é uma reza. O credo apostólico é a oração para espantar assombração. Existem pessoas que têm dúvidas se podemos recitar isso ou não. Há aqueles que acham que o credo é como a oração do Pai Nosso, está na Bíblia, né? As verdades, as 12 verdades do credo estão lá, mas não como uma recitação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus veio, na verdade, clarear, esclarecer, no sentido de acender a luz, esclarecer a verdade sobre a vida espiritual. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele aqui está trazendo princípios. Por que nós precisamos de mais luz? E é então sobre isso que nós vamos debruçar um pouquinho nesta noite. Cada religião tem a sua filosofia, as suas crenças, as suas formas de interpretar a Bíblia, mas o fato é que a Bíblia, ela traz a sua verdade, a sua mensagem única, única. E que nós precisamos, então, entendê-la, para então vivermos na verdade, não no achismo, ou na nossa mera interpretação. Existe uma história bíblica, existe uma história teológica, a história do cânon da Bíblia, a história da interpretação, os pais da igreja que debruçaram na palavra de Deus, discutiram até chegarem em um consenso de interpretação, porque ela não se contradiz. A Bíblia, o que ela afirma em Gênesis, Apocalipse, precisa confirmar. Ela não divide opiniões, ela une. Quando lemos bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, significa que todo choro haverá consolo? Não. Nós precisamos olhar para o todo que a Bíblia diz. Quem será consolado? Deus enxugará toda a nossa lágrima, mas as lágrimas de quem? Dos salvos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para o todo, e não somente para um texto, ou um contexto, mas o todo. E desta forma, então, viveremos a verdade que Jesus veio interpretar e revelar para nós. Diante deste texto, eu quero destacar 5 verdades sobre a luz do mundo. A primeira verdade é que Jesus está falando de novo conosco. Ele começa o texto dizendo, de novo lhes falava Jesus dizendo. E esse de novo
Não é uma continuidade do versículo 11 ou do contexto do versículo 11. Mas simplesmente começa, de novo lhes falava Jesus, dizendo. Possivelmente o Cristo estava então falando novamente sobre a sua missão, sobre o benefício de ser fiel a Ele. Talvez Jesus hoje esteja falando de novo com você, mais uma vez. Até quando Jesus precisará falar de novo conosco? Se ele está falando de novo, possivelmente pode estar havendo uma distração, talvez uma lembrança, como Moisés fazia, quando reunia o povo, de tempo em tempo ele narrava toda a história de libertação do Egito, para que ficasse gravado, para que as pessoas não esquecessem da bênção do Senhor e daquele livramento, da verdadeira Páscoa, né? Quando o povo foi liberto, livre, então, ali da escravidão do Egito. Ou então, como um memorial, como a ceia do Senhor, que todo mês, pelo menos aqui a realidade da nossa igreja, nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o fato é que nós jamais devemos esquecer de que Jesus é a luz do mundo. Mas o que significa Jesus ser a luz do mundo? Não, Jesus é a minha luz. Muita luz para você. Tem gente que fala assim na virada do ano, né? Muita luz em 2020 na sua vida. Muita energiza, né? Mas o que Jesus quer dizer, então, como sendo Ele a luz do mundo? Jesus está falando de novo com você nesta noite. Falava, de novo lhes falava Jesus. Ele insiste em uma mensagem com você nesta noite. Preste atenção no que Jesus tem dito para você. Nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu estava caminhando uma vez lá no Abaís, na praia, pensando na vida e preocupado com algumas coisas. E eu orei, Deus viu meu coração aflito. E lá na frente eu vi 2 barcos. No primeiro barco estava escrito, Deus é fiel. Falei, obrigado, Senhor, pela tua promessa. No segundo barco estava escrito, paciência. Só isso. Não tem explicação alguém escrever num barco, paciência. Não tem explicação. É fora de contexto qualquer explicação, mas para mim ali foi a palavra de Deus. Deus me lembrou, eu sou fiel, tenha paciência. O que é que Jesus tem falado com você? Dê ouvidos. Talvez ele tenha falado, ele tenha chamado você para a fidelidade. Talvez você tenha sido um crente infiel, teimoso, rebelde. De novo, lhes falava Jesus. Preste atenção nisso. A verdade é que Jesus está falando com você. E talvez, você pode não estar dando a devida atenção. Porque ele está repetindo. A segunda verdade desse texto, sobre a luz do mundo, é que Jesus se revela para nós. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está se revelando para nós. Há uma tipologia no Antigo Testamento sobre Jesus. A verdade é que existem várias tipologias no Antigo Testamento. Desde Gênesis, quando a palavra de Deus narra, haja luz e houve luz,
Qual foi o objetivo? O objetivo foi para que a terra não estivesse mais em trevas, mas ali num contexto de escuridão mesmo. Mas trazendo para a vida espiritual se aplica. A nossa vida espiritual, uma vida de trevas, uma vida de cegueira, de escuridão espiritual, sem enxergarmos o que está à nossa frente, nós precisamos de luz. Esse credo apostólico, cada um falando uma coisa, afinal o que é? Eu posso, que não posso, sabe o que é isso? Cegueira. As pessoas não estão enxergando o que é a verdade. Cada um vai para um lado, cada um com a sua filosofia, com a sua ideologia, com a sua cultura, com a sua religiosidade, com as suas práticas, seus costumes, mas afinal, o que é a verdade? E Jesus revela aqui. No templo, no tabernáculo, perto do gasofilácio, onde se levavam as ofertas, haviam 2 candelabros cheios de velas. E Jesus, quando diz aqui, eu sou a luz do mundo, no versículo 12, lá no versículo 20 diz, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio. Então ele estava próximo de candelabros, por causa da escuridão, elas estavam acesas. E Jesus então faz uma comparação dizendo que ele é aquela luz, para que as pessoas possam ver. Então Jesus é também, os candelabros no tabernáculo são uma tipologia de Cristo. Para João, Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz, ele se revela porque os homens estão na escuridão espiritual. Depois que fomos separados de Deus, por causa da nossa rebeldia, gostei da ilustração do pastor Messias, na mensagem de hoje pela manhã e de quinta-feira. A Bíblia inteira só existe por causa de Gênesis capítulo 3, e é verdade. Porque se não fosse a queda, a Bíblia terminasse em Gênesis capítulo 2. Mas depois da queda vem todo o trabalho do Senhor para nos conduzir novamente à vida eterna. E essa apresentação, esse percurso todo, para alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus, que foi revelado para nós, significa então a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. A terceira verdade sobre a luz do mundo é que Jesus oportuniza a nossa caminhada com Ele. Sendo eu a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue significa que há aqueles que não o seguem. Existem pessoas que são chamadas, mas que decidem não seguir o Cristo. Agora, os benefícios estão com aqueles que decidem segui-lo. Não corporalmente, mas espiritualmente pela fé. Ele conhece quem ainda está na escuridão, por isso ele convoca. Ele sabe quem o seguirá e quem não o seguirá. E em João capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. F.F. Bruce, um grande comentarista bíblico, afirmou: os que decidem não segui-lo precisam permanecer na escuridão porque não existe outra luz no mundo. Só Jesus revela o Senhor.
Só Jesus é capaz de apresentar as verdades de Deus para a humanidade. Não existe um plano B, não existe um caminho que leva a Deus paralelo a Cristo. Jesus é a luz que se acende e apresenta então a estrada para que possamos caminhar de volta para Deus. Porque a rebeldia nos levou para as trevas, a desobediência nos afastou de Deus. E Jesus, quando diz, eu sou a luz do mundo, ele traz de volta a possibilidade de enxergarmos a esperança que está no Senhor. Você está seguindo Jesus? Ou uma religiosidade, uma religião, um costume familiar? Seguindo Jesus, você realmente sabe para onde está indo? Ou Jesus ainda é um personagem na história que dividiu, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, e está tudo bem? Quem é Jesus para você? Você tem o devido entendimento de que se você não segui-lo, você permanecerá na escuridão? Veja bem que eu não estou falando aqui de igreja batista. Não é, gente, não é puxar sardinha para a denominação, não é isso. Muito menos para você ficar aqui na nossa igreja. Mas é estar em Cristo, na verdade, na palavra de Deus. Seja em qualquer igreja. Porque aqui é um ponto de encontro de um grupo de cristãos da terra que mora em Aracaju. Somos nós aqui hoje. Tire as paredes. Então nós teremos a igreja universal. O universo todo adorando ao Senhor nesta hora. Mas com as paredes, nós somos a PIBA. Né? A nossa denominação. Então não é de igreja a palavra de Jesus aqui. É entendimento para a necessidade de submeter aos seus ensinos para que tenhamos a vida eterna. Aí sim teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Mas precisamos do entendimento da palavra de Deus. Então Jesus oportuniza a nossa caminhada com Ele. Dando continuidade, a quarta verdade sobre a luz do mundo é que Jesus promete libertação aos seus seguidores. Quem me segue não andará em trevas. Trevas aqui é a ignorância espiritual. Não tem discernimento, não há conhecimento bíblico para tomadas de decisões no que se refere a Deus. Quando o assunto é salvação, é vida eterna, é pecado, é igreja, é o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma interpretação de uma realidade social à luz da Bíblia, é dessa ignorância que Jesus veio nos libertar, nos tirar dessa escuridão. Então Jesus vem e revela, eu sou a luz do mundo. Então nós passamos a compreender o reino de Deus. Jesus nos traz a compreensão da verdade sobre o reino de Deus. Um reino que nós jamais deveríamos ter saído de lá. Mas nós escolhemos desobedecê-lo. E no reino de Deus, como sabemos, não permanece o pecado. Não prevalece. Não tem pecado. Então Jesus nos chama de volta, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá discernimento espiritual, terá entendimento sobre o credo apostólico, terá entendimento
sobre a palavra de Deus. Na teologia, o termo iluminação, você já deve ter ouvido alguém falar assim: nossa, você é uma pessoa iluminada, né? Você é uma pessoa iluminada. Cláudio é uma pessoa iluminada. Mas o que significa ser iluminado na teologia? Significa ter o entendimento para a leitura da palavra de Deus. Pessoas dizem: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Ou então, eu já li a Bíblia inteira e para mim é um livro de história. Sabe o que está faltando aí? A luz do mundo. Está faltando Jesus para dar a verdadeira interpretação, para que as escamas dos olhos caiam e as pessoas possam ler a palavra de Deus e ter entendimento e serem fiéis a ela até a morte. Quem me segue não andará em trevas. Pessoas sendo enganadas, levadas de um lado para o outro como folhas secas, como ondas, sem discernimento, sendo enganado por homens astutos que induzem ao erro. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, decidimos segui-lo, e seguir Jesus aqui, não é, como eu disse, não é seguir corporalmente, mas seguir Jesus, a luz do mundo, é você se submeter à verdade dos ensinos da palavra de Deus para a sua vida e obedecer. Você crê, mas obedecer. E qual será a consequência disso? Não andaremos em trevas, na ignorância espiritual, mas teremos a luz da vida, que é o último ponto da mensagem. Ai de nós, se o evangelho não tivesse chegado até nós. Ai de nós. Que afirmações faríamos hoje sobre Deus? O que estaríamos fazendo com a nossa vida? Quando a luz se acende, nós olhamos para nós e sabemos como nós estamos. Sem Cristo, estávamos perdidos, mas quando a luz do mundo se acendeu, nós olhamos para nós e percebemos quão imundo estávamos no pecado, na desobediência. Roupas indecentes, palavras baixas, repertórios obscenos, assistindo coisas que não deveríamos, que hoje nós temos vergonha. Mas por que nós temos vergonha? Porque a luz se acendeu. Na sala tem visita. Você está tomando banho, mas esqueceu a toalha. Acaba a energia, está tudo preto, ninguém está vendo nada. Você fala assim: agora, será que eu arrisco? Eu acho que eu vou lá para o quarto pegar a toalha. Mas tem visita na sala. Mas está sem energia, está tudo escuro, ninguém vai ver. Então você abre a porta do banheiro, sai, e você vai para o seu quarto, ninguém viu, está tudo escuro. Agora acende a luz, você sai do banheiro? Você não sai do banheiro. Por quê? Porque está todo mundo vendo. Jesus, quando acende a luz, nós percebemos que estamos nus, estamos fazendo vergonha. Talvez aquilo que você fazia, você abandonou por causa de Jesus. Ou se você ainda pratica aquilo que não deveria estar praticando, é porque a luz pode estar apagada ainda. Quando a luz se acende, nós sabemos como estamos. Nós sabemos também onde estamos. Quem está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem uma canção que eu fiz, que eu estou sem cavaquinho aqui, mas que a música diz assim: quem está em Cristo, numa nova criatura se tornou, pode até não ser bem visto pelo amigo que por dentro não mudou. Toda a vida a mesma coisa, na madrugada é cervejada, mulherada, na gandaia, mas hoje estou com Cristo e sou feliz, louvado seja o santo nome do Senhor. É isso que Jesus faz. Sem Cristo, perdição. Com Cristo, nós temos vergonha de fazer aquilo, de praticar, de falar, de fazer. E então nós abandonamos, porque a luz se acendeu. Quando a luz se acende, sabemos como estamos. Percebemos aonde estamos. E quando a luz se acende, nós sabemos também para onde estamos indo. Quem sou eu para dizer que sou salvo? Tem resposta a essa pergunta. Você é alguém que não leu a Bíblia ou você não entendeu ainda a Bíblia. Porque a Bíblia diz que é possível termos a certeza da nossa salvação. Sim ou não? Sim ou não? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, e ela diz, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está escrito que se confessarmos Jesus como Senhor, ou seja, submetermos a esta verdade para a nossa vida. Senhor, eu me submeto à tua palavra. Eu quero obedecer às Escrituras. E eu faço desta verdade o manual de vida. E ela diz que eu preciso crer em Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu creio, Senhor. Estamos salvos. Agora eu posso fazer o que eu quiser? Se você continuar fazendo o que você sempre quis, isso é reflexo de que não houve salvação. Porque aquele que está na luz não permanece nas trevas, é impossível. Quem me segue não andará em trevas. Jesus promete libertação aos seus seguidores. Deus quer libertar você da cegueira e da incompreensão espiritual. Existe uma verdade, essa verdade é bíblica, essa verdade está em Cristo. Ela nos liberta, ela nos salva, ela nos renova, ela nos traz de volta ao plano de salvação, de vida eterna, para vivermos. E a quinta e última verdade é que Jesus garante comunhão eterna com Deus. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Quem está escrevendo é João para a igreja, e João conviveu com Jesus. Esta é a mensagem que dele, Jesus, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não há comunhão, né? Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando andamos na luz, Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe por quê? Porque quando a luz se acende, você consegue enxergar os seus erros, as suas fraquezas. E como você agora enxerga, você tem vergonha
E essa vergonha é produzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que passa a habitar em nós quando cremos em Cristo. O Espírito Santo nos traz vergonha para que haja arrependimento. E arrependimento para que haja confissão de pecado. E confissão de pecado para que haja perdão de Deus. O processo é esse. Quem está na luz tem vergonha de viver as práticas das trevas. Trevas se entende aqui uma vida sem Cristo. Uma vida na escuridão. Ninguém está vendo. Vou cometer meus pecados mesmo e pronto. Mas se estamos na luz, nós não conseguimos permanecer no erro. Tanto que João deixa muito claro que aquele que continua na prática do pecado ainda não está na luz. Ou seja, não é salvo ainda. Não está pronto para viver, enfrentar a morte. Quando andamos na luz, nós também recebemos uma missão do próprio Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando nós temos um encontro com Jesus, a luz se acende. E a palavra de Deus diz que nós passamos a ser luz deste mundo. Como cristãos. Porque nós damos continuidade como corpo de Cristo, a missão de Jesus na terra. O seu Espírito passou a habitar em nós. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Dado para Cristo. E Cristo vem conosco todos os dias até a consumação dos séculos para continuarmos a sua obra aqui na terra. Nós temos a luz do mundo. A luz do mundo é o conhecimento da palavra, esta verdade, e que precisa ser também compartilhada para que mais pessoas conheçam Jesus, a luz do mundo, e sejam então libertas da ignorância espiritual e desfrutem da alegria de saber a verdade sobre o reino de Deus, a verdade sobre a vida, sobre o relacionamento com o Pai, e principalmente sobre a vida eterna, o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Para concluir, eu quero deixar o texto de Isaías, capítulo 60, versículo 19 a 21. Dá para projetar aí, por favor? Para lermos aqui para não ficar só eu lendo aqui. Isaías 60, versículos 19 a 21. É o que nos aguarda. Diz assim a palavra de Deus: o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus, pode voltar lá, meu irmão? O seu Deus será a sua glória. O sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O céu nos aguarda, mas só iremos para a glória se caminharmos na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus, é sinônimo de permanecermos na luz. Uma vida
independente da palavra de Deus é uma vida de escuridão. É isso que ela diz. É isso que ela diz. Aquele que não crer em Jesus permanecerá em trevas. Trevas aqui no inferno. Não, não é isso. É uma ignorância espiritual. Não, eu prefiro continuar crendo do meu jeito. A palavra de Deus foi revelada a nós. Jesus veio acender a luz para que pudéssemos ter este entendimento. Jesus é a revelação de Deus para toda a humanidade, de todos os lugares e de todo tempo, para toda a eternidade. Ah, pastor Flávio, mas não seria uma arrogância da nossa parte dizer que só nós temos a verdade? Não, nós somos privilegiados, nós não somos melhores, nós fomos alcançados por essa verdade. Só por isso que nós podemos afirmar, porque a verdade foi revelada a nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos cada dia mais interpretar de forma saudável a vida espiritual. A sociedade tem sido enganada por homens astutos. Infelizmente, pastores astutos, que não anunciam a verdade. Não todos. Ainda bem que são poucos, mas que têm feito pessoas viverem um cristianismo falso. Vivem sem esperança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas que na verdade pessoas, por causa das trevas, por causa da ignorância espiritual, permanecem com medo. Por falta de conhecimento das Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Recapitulando. 5 verdades sobre Jesus, a luz do mundo. Primeiro, que Jesus está falando de novo conosco. Segunda verdade é que Jesus se revela para nós quem Ele é, a luz do mundo. Terceira verdade, Ele oportuniza a nossa caminhada com Ele. Quem me segue? Hoje você tem a oportunidade de escolher seguir Jesus. Pastor, eu quero esse entendimento. Se com Jesus eu vou interpretar a palavra de Deus corretamente, ou os ensinos sobre Deus, como é de fato, eu quero Jesus para a minha vida. Jesus oportuniza. Jesus promete libertação aos seus seguidores. Não andarão em trevas. Você será liberto da ignorância espiritual. Essa ignorância que eu estou falando nada mais é do que um desconhecimento da palavra de Deus. Desconhecimento das verdades bíblicas. Você vai entender o que é a verdade. E por último, Jesus garante a comunhão eterna com Deus. Pelo contrário, você terá a luz da vida. Amém? Por gentileza, feche seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, luz do mundo, exaltado seja o teu nome. A tua palavra nos instrui, nos corrige. E nós te louvamos por isso. Ainda bem que nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos a Bíblia no nosso idioma. Nós temos a Bíblia barata. Se quisermos ir ali na esquina comprar, nós podemos. Se quisermos ganhar a palavra, nós podemos. Podemos ouvi-la gratuitamente, hoje, pelas redes sociais, pela internet. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra está diante de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Talvez haja pessoa aqui no nosso meio que entendeu que entregar a vida ao Senhor é ser liberto das trevas, da ignorância espiritual. É conhecer
o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, verdadeiramente como Ele é. Talvez hajam pessoas sem esperança mais na vida, diante das dificuldades, das tribulações, mas a tua própria palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se há pessoas no nosso meio, ó Deus, precisando de esperança, de entendimento sobre a vida, seja a vida espiritual, a vida emocional, ó Deus, a tua palavra nos instrui em todas as áreas. Ainda com os olhos fechados, todos sem exceção, gostaria de dar uma oportunidade para você. Se você entendeu esta mensagem: pastor, eu entendi que quando eu sigo Jesus, eu consigo entender as verdades sobre Deus. Então, se você nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero te dar a oportunidade, e você vai fazer isso levantando uma de suas mãos e abaixando em seguida, que eu quero orar por você. Aí no seu lugar: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. É o seu caso? Pode levantar a sua mão e abaixar em seguida. Amém, Deus te abençoe, amém, amém. Mais alguém gostaria de entregar a vida a Cristo? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu entendi a mensagem, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero Jesus, a luz do mundo. É o seu caso? Basta levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida, que nós vamos ter um momento de oração. Alguém mais na galeria? Desde que seja com sinceridade: pastor, eu quero entregar na minha vida a Cristo. Basta levantar uma de suas mãos. Mais alguém? Enquanto a igreja ora, eu gostaria que vocês que levantaram suas mãos olhassem para mim. Hoje é um dia especial para vocês, porque hoje os olhos se abrem para a verdade da fé. E eu gostaria de orar por vocês. Por gentileza, vem aqui à frente. Não aqui em cima, tá? Mas pode vir aqui. Pode vir. Em nome de Jesus, irmã Edna, vem aqui para não ficar só. Pode vir. Você que levantou a mão. Se você não levantou também, mas você quer: pastor, eu entendi, eu quero Jesus, a luz do mundo. Pode vir aqui. Vocês que levantaram as mãos, pode vir. Não precisa ter vergonha não. Estamos diante do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 29 de maio de 1999 foi o dia que eu entreguei minha vida a Cristo. E a minha vida foi transformada, porque Ele me deu entendimento. Ele me deu entendimento. Mais alguém? Nós já vamos orar. Pode vir, se você quer a luz do mundo, o entendimento, você pode vir que nós vamos orar. Vou pedir para que a igreja se coloque em pé e nós vamos então orar pelos irmãos. Parabéns pela decisão de vocês. Seguir Jesus é uma decisão corajosa. Parabéns. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, glorificamos. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor deu a estes irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, completa a tua obra nestas vidas, na vida daquelas pessoas também que levantaram as mãos e não vieram aqui, mas o Senhor as conhece. Obrigado pela esperança que nós temos em Jesus. Nos colocamos como servos do Senhor nas tuas mãos, para sermos bênção na vida destes novos irmãos. Esta é a nossa oração que fazemos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.